Então, assim, a gente que ficou muito perto paga um preço muito alto, porque a gente era para-choque e Bolsonaro é um cara que manda você cumprir missão e deixa você pelo caminho e deixa você se virar depois com a antipatia de quem você bloqueou por comando dele. Então, assim, para mim, Ricardo, tirando a experiência, que a experiência toda ela é válida, foi a coisa mais sem futuro que eu entrei foi a política, até hoje. Nunca vi negócio tão sem futuro na minha vida. Já na transição, então, era óbvio, era evidente que ele não sabia absolutamente nada do que ele estava fazendo. Não, meu irmão, deixa eu lhe falar. Eu tive na transição de Lula. Eu tive como deputado na transição de Lula. E fui com algumas pessoas, inclusive com colegas deputados. Na transição a gente já viu que a coisa era extremamente organizada. Na de Lula. Na de Bolsonaro era um pandemônio. Pandemônio. Era, na ala onde o presidente estava, primeiro quando eu cheguei na transição de Lula, para você ter ideia, quem me recebeu foi Alckmin. Não sei se você já teve a oportunidade de estar com Alckmin. É um lorde. A gente está falando com um lorde. Papo alto nível. Na transição de Bolsonaro, irmão, era grito dele em Levi Fidelix, era grito dele em Mourão, era grito dele em todo mundo, era cara feio para todo mundo. Uma das principais características de um narcisista e de um sociopata é a falta de empatia. E ele não tem. Essa é a primeira característica. Você pode ter 10 sinais de psicopata e sociopata. Se você for um camarada generoso, misericordioso, você já não se encaixa. Mas se você tiver essa como primeira, quem é psicólogo, quem é psiquiatra sabe disso, principalmente psicólogo. Quando você não tem empatia, quando você não tem remorso, quando você não sente a dor do outro, é uma das primeiras características de uma pessoa narcisista, ou sociopata ou psicopata. E ele se comporta dessa forma? Totalmente. Inclusive, tem um psiquiatra, eu acho que é Paloma, o nome dele é Guido Paloma, acho que o nome dele é esse. Ele já fez a análise de Bolsonaro, né, na questão desse diagnóstico dele de dupla personalidade ou de psicopatia. Ele já fez. Pode procurar na internet que tem aí. E você acompanha desde o início, como você falou, desde 2015. Quando que os pastores evangélicos começam a entrar no jogo? Olha só. Bolsonaro, ele tinha e ainda tem uma péssima impressão de pastores evangélicos. Quem está dizendo sou eu. Eu me lembro que eu cheguei uma vez com o Bolsonaro em Roraima, e o Bolsonaro não sabia nem como se relacionar em cultos evangélicos. Primeiro que ele é extremamente sem nenhum tipo de etiqueta, ele não tem educação, ele ganhava no volume, ali no êxtase que ele promovia nisso. Mas algumas igrejas não abriam. Nem a minha igreja aqui em João Pessoa, que eu fazia parte, que é uma das maiores aqui da minha cidade, o pastor não falava nenhum nome. Depois que a coisa aconteceu, até para a transição eu levei ele, depois dessa semana agora ele levou um chute na bunda. Mas assim, o que acontece? Esses pastores, alguns eram enrustidos. Quando viram, né, e eu tenho que dizer aqui a verdade, o povo evangélico, quando eu estou dizendo isso, existem exceções. Mas a massa do povo evangélico não percebe a manipulação dos seus líderes, dos seus bispos, dos seus pastores presidentes. Eles não percebem. E são vendidos como massa de manobra. O pastor se apresenta lá em reuniões fechadas e diz, olha, a minha igreja são tantas. E realmente, o poder político e o poder religioso, eles têm uma simbiose. Só que eles eram enrustidos. Bolsonaro chegou certa vez para mim e fez um comentário a respeito de Silas Malafaia. E disse, Júlia, eu fiquei, cara, por aqui com a coisa que eu ouvi. Fiquei impressionado. Isso que foi. Ele disse que Silas Malafaia chegou para ele, já se aproximando ali, e disse, quando a coisa acontecer, quando você ganhar, como é que a gente vai dividir essas carnes para os leões? Bolsonaro disse isso a mim. Se ele estivesse aqui na minha frente, eu botava o dedo na cara dele e diga que você é homem, sustenta o que você disse. E depois eu vi, com o decorrer do tempo, que Bolsonaro, ele evitava Silas Malafaia. Uma vez eu estava na casa de Jair, e a gente foi na casa de Carlos Bolsonaro, que é no mesmo condomínio, e Silas Malafaia chegou lá com o senador Magno Malta. Bolsonaro evitou, deu um chá de cansaço, mais ou menos de 1h30. E eu saía lá fora, não, isso é redundante, eu ia lá fora e via o constrangimento de Malafaia. Malafaia é como se fosse um oferecido, todo momento um oferecido. E ele é assim, extremamente narcisista. E Bolsonaro, ele sempre, quando ele viu um nicho de mercado, e ele viu a facilidade de entrar dentro das comunidades, dentro das instituições evangélicas, lendo um versículo que ele decorou, é o único que ele decorou, o restante era na mão, no papel,
aquele João 8,32, conhecereis a verdade, que ele não sabe nem o que é isso. Por isso que eu chamo Bolsonaro de anticristo, porque ele consegue viver e praticar aquilo que ele lê. Porque ele não pratica a verdade. Bolsonaro, ele é um traidor e um mentiroso quanto mais. Aí vamos lá. Então ele viu que a igreja é fácil de manipular. Bolsonaro viu que é fácil de manipular quando ele chega numa igreja e ele cita um versículo, ele sauda com a paz do Senhor, e ali entra em êxtase aquela comunidade que já tem como um referencial o seu líder religioso. Isso é muito... Eu não acredito nessas coisas, mas é como se fosse uma coisa muito diabólica. É uma coisa muito frequencial. Então isso acontece, aí já falo à luz da psicologia, que é a minha área. É como se fosse uma hipnose coletiva. E isso gera um efeito cascata muito grande, porque aí ele levanta-se como arquétipo da família, da moral, dos bons costumes, e como toda estratégia política, que quem conhece a história sabe que funciona assim, você tem que eleger um inimigo. E o inimigo é o comunismo, que quer destruir as famílias, e aquilo vai gerando dentro das comunidades evangélicas uma identidade e uma identificação com aquele personagem, aonde eu vi líderes, como determinado líder de uma igreja pentecostal, dizer que Bolsonaro era um enviado de Deus. E dentro dessa questão, Ricardo, aí tem profecias. Aí, meu irmão, aí já era. Você viu, Edir Macedo tem vídeos de Edir Macedo dizendo: veremos se é o nosso Deus ou deles. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, esse trecho aí seria algo eternizado. Mas como as profecias nenhuma se cumpriu, aí ninguém liga não, deixa pra lá. Mas a igreja evangélica foi o lugar que eu vi com mais narcisismo por metro quadrado. Aí, quando a campanha começou a valer, essa turma caiu para dentro, brotou maçom de tudo que é lugar. Eu nunca vi tanto maçom na minha vida chegando perto. E também aquela galera mais maluca, que é a galera que é muito envolvida com o militarismo. Aí, meu irmão, você vê verdadeiros transes psicóticos. Assim, e eu no meio, Ricardo, imagina um cara como eu. Você está me conhecendo aqui, você está vendo o papo que eu estou levando aqui, que é um papo profundo. Imagina eu no meio, com o Bebiano olhando isso, dizendo: irmão, onde foi que a gente veio amarrar o bote da gente, cara? Só que o voo já estava no campo, já estava voando. Isso, Bolsonaro, chegava para mim, tinha dias, fulano quer falar, ele dizia: então não. Isso eu estou falando de deputados hoje, que está do lado dele, governadores que foram eleitos, que ele ria da cara, entendeu? É um cara altamente sociopata, bicho. Sociopata? Você, como você falou, você é psicólogo, é isso? Eu sou da área de psicologia. E você, avaliando por tudo que você conheceu, você acha que... Na realidade não é avaliação, chama-se... o termo é outro, diagnóstico. Agora, me fala uma coisa, durante a campanha teve o episódio da facada. A pergunta inicial porque ainda existe muita gente que não acredita na facada. Eu, particularmente, acredito que aconteceu, foi um fato verdadeiro, e eu queria saber a sua opinião, porque você não estava naquele dia lá, né? O único dia que eu não estava. E o único dia que Bebiano não estava do lado dele. A facada existiu. Foi um furinho muito pequeno. Foi um furinho, assim, um furo que pegou ali dentro do intestino grosso dele, e toda essa leitura, todo esse fato foi narrado a mim por Bebiano, que estava dentro da sala de cirurgia com Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro vomitando, desmaiando no colo de Bebiano, e Bebiano vendo tudo. Tiraram as vísceras de Bolsonaro, as tripas, o intestino grosso, né, as tripas, aquela coisa toda, limparam e realmente tinha um furinho, que eu até disse o seguinte, me perguntaram sobre isso, eu disse: cara, a facada existiu, eu só não sei quem mandou, não sei qual foi a intensidade da facada, se era para dar na perna e pegou na barriga. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, que a facada existe, aí não adianta dizer que não teve. Agora, todo o arcabouço de coisas suspeitas, aí eu não posso responder, porque eu não fiz parte do combinado. Então, o Bebiano estava dentro do hospital acompanhando tudo de perto? Estava dentro da sala, cirurgia. Tá. Me responde uma coisa também. Aí, a partir da facada, mudou todo o cenário eleitoral, né? Bolsonaro... semana aumentou 8 pontos, na semana. Ele não tinha espaço na televisão, de repente só se falava dele na televisão, por conta do episódio, né? Você também considera que ela foi decisiva para a vitória dele? Totalmente decisiva. Eu escutei várias pessoas dizer: eu não voto nesse cara, mas depois do que fizeram com ele, eu vou votar. Foi decisiva, totalmente decisiva. Quase na mesma intensidade, não tanto, mas na mesma intensidade daquele problema que deu com o Carla Zambelli e com o Roberto Jefferson, que fez ele perder a eleição.
Você também considera que os dois atrapalharam? Não, ali foi um passeio. Ali foi o que culminou na derrota dele. Agora, me fala uma coisa, como é que foi a vitória em 2018? Porque 2018 foi uma vitória dele, foi uma vitória sua também, porque você se transformou em deputado federal, né? Você ganhou a eleição ali. Como é que foi? Porque você mesmo falou que já estava percebendo algumas coisas estranhas antes da eleição, né? Como é que foi para vocês? Foi uma alegria ou você já estava desconfiado de que aquilo ali ia desandar lá para frente? Antes de te responder, Ricardo, tá travando a minha imagem, tá legal? Às vezes ela dá uma travadinha mais rápida e aí para e volta ao normal. Não está atrapalhando, não. Olha só, a vitória foi uma vitória, digamos assim, que para mim, que nunca tinha tido uma vitória política, foi algo muito novo. Mas eu tenho que te confessar, Ricardo, que até quem é muito próximo meu percebeu que quando saiu o resultado da vitória, quando eu vejo alguém ter uma vitória política, eu vejo uma festa tão grande, eu vejo uma apoteose, eu fiquei, parecia que eu só me lembro de uma visão que eu tive, como se fosse de uma grande estrada, muito longa, veio na minha mente, esse arquétipo de uma estrada muito longa, com muito sol, foi o que eu vi, como fosse uma caminhada muito longa, e muito, eu não me senti alegre, eu não sei o que foi que aconteceu comigo, eu não fiquei eufórico, e Bolsonaro, quando teve o resultado, e quem estava dentro da casa de Bolsonaro sabe. Primeiro que quando a gente chegou na casa de Bolsonaro, o clima era muito, mas era muito pesado. Era muito pesado. Parecia que quase 90% das pessoas que estavam ali eram indesejadas. Michele sendo estúpida com quase todo mundo, Carlos Bolsonaro com aquela cara que todo mundo já sabe, Bolsonaro sob forte pressão, eu acho que era da família já, e já sabendo quem ia defenestrar ou não. Mas principalmente sabendo o que não devia fazer. Porque na transição, amigo, eu nunca vi um cara tão perdido na minha vida como Bolsonaro. Perdido de tudo. Para você ter ideia, a escolha dos ministros, tirando, eu acho que metade, se eu estou falando Paulo Guedes, eu estou falando Moro, Tereza, do desenvolvimento regional, o restante não tinha nem nome. O nome de Damares foi colocado em cima da mesa dele por mim. Entendeu? Então, assim, se arrependimento não mata não, Ricardo. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Entendeu? Ministro do Turismo também, o primeiro, Marcelo, foi por influência minha de Bebiano. Que depois eu até paguei um preço alto, porque Gilson Sanfoneiro achou que ele não tinha sido ministro de primeiro por minha causa. Queiroga ficava ali correndo dentro dos corredores da transição, também achou que não foi ministro por minha causa. Bebiano, Jair me chamava para avaliar algumas pessoas. Avaliei muitas, entre elas Bebiano. Chego lá na Câmara e Bebiano está lá no escritório. No escritório não, no gabinete. Tem um papo com o Bebiano. Rapaz, foi assim, amor à primeira vista. O cara limpo. Bebiano, o que tinha de coragem, de inteligência, de organização e lealdade, ele tinha de ingenuidade. E Bebiano era ingênuo. Bebiano entrou dentro de um vespeiro com coragem, mas sem calcular os danos desse vespeiro. E tanto é que Bebiano assumiu a presidência do PSL por pedido meu. Jair queria colocar, ninguém dele coincidiu, queria colocar um tal de Valdir, só para dizer assim que é presidente, que era um capanga que ele tinha no Rio de Janeiro. Aí Bebiano me ligou e disse, Rabugento, que ele me chamava de Rabugento, Rabugento, tu acha que a gente aqui está fazendo toda a questão do partido PSL, ele veio sugerir o nome de Valdir. Aí eu digo, diga a ele no telefone, no aeroporto assim, diga a ele que a presidência do partido tem que ser você. Bebiano disse a mim, Juliano, não vou dizer não, cara, porque eu achei só absurdo. Diga a ele, rapaz, que o presidente tem que ser você. Aí quando ele disse, aí Jair disse, não, pronto, pode colocar. Aí ele ficou sendo o presidente e eu vice-presidente. Porque nós éramos a garantia de que tudo ocorreria conforme combinado com o Luciano Bivar e Rueda, para que ele, no meio do caminho, não fosse vendido ali. Então eu era a garantia, com a proposta de que depois o Luciano Bivar voltaria para a presidência do partido. Foi isso que aconteceu. Então, assim, quem avaliou Bebiano fui eu, e depois disso a gente criou laços profundos de grande amizade. Gente boa, deixa eu te perguntar, você já pensou em trabalhar de casa, home office, 100%, sem precisar ir trabalhar fora, pegar um ônibus lotado, nem pensar em escala 6x1? Então,
Já pensou que dá para fazer isso meio período também, para você que está com tempo extra, está querendo ganhar um a mais? Ou então trabalhar em período integral e fazer disso ter um meio de vida muito bem vivido, inclusive? Pois é. O negócio é aprender o que fazer, onde encontrar as oportunidades para se ganhar dinheiro na internet, não é verdade? Então, isso aí você consegue aprender. Aprender a encontrar as oportunidades e aprender também o que você precisa saber para participar delas. Vou te dar uma dica especialíssima, que é o seguinte, tem uma galera que entrou e está ganhando dinheiro. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, ó. O Carlos Matos mandou mensagem para a gente, ele autorizou, obviamente, a gente a mostrar essa mensagem aqui, né? Olha só, ele tem emprego, ele trabalha numa fábrica. Depois de 10 horas exausto, mesmo cansado, estou aqui dedicando meu tempo e tal, queria compartilhar o resultado desse esforço. Em um mês, $643. Isso dá mais ou menos uns R$3.200 por mês. Isso é grana extra, tá? Ele está dedicando além do emprego dele. Tem gente que já está nessa há um tempão, já está dedicando integralmente o seu tempo. Por exemplo, o Paulo Rodrigues, olha só a mensagem dele. Depois de 4 meses de dedicação, finalmente alcancei os $2.000. Para ser mais preciso, $2.154. Isso aí dá uns R$11.000. Está achando que é pouco? R$11.000. Ele está de dedicação integral, trabalhando de casa, no computador e no celular. Ó, a Cláudia, então, está ganhando mais ainda. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho, porque ela não quer mais saber de trabalhar com CLT. Saiu do antigo emprego dela, inclusive. Está lá, ó, não aguentava mais. Já está ganhando $3.134. Sabe quanto que dá isso? Tem ideia? 16, 17 mil reais por mês, tá? Com as oportunidades que ela aprendeu numa escola de negócios digitais, que você pode conhecer, inclusive, ó, tem um treinamento de graça, 3 aulas de treinamento para você entender a dinâmica da coisa, saber se você tem uma profissão que serve para você trabalhar de casa. Sim, porque você pode usar o seu talento. Seu talento é venda, então tem esquema de venda sem estoque. Seu talento é prestação de serviço, o que você faz? Você edita vídeo, você faz site, tem empresas que pagam em dólares, que pagam em reais, empresas gringas que pagam em dólares, dá para ganhar uma boa grana e você vai aprender isso nessa escola de negócios digitais. E olha só, você dá uma clicada nessa descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, ó, tá vendo o primeiro link? Então, você clicou aqui, vai abrir uma conversa com o Clayson, tá? Olha só. E aí você vai abrir o seu WhatsApp, vai conversar com o Clayson, e aí ele vai te explicar tudo que você precisa saber para participar dessas oportunidades. E ele vai liberar para você essas 3 aulas grátis, que são o treinamento para você entender a dinâmica e ver se vale a pena para você. Muita gente está entrando e está se dando bem. Então clica aqui no link que aparece na descrição, não perca essa oportunidade, que vai que ela muda a sua vida, né? O jeito de você ganhar a vida. Eu trabalho em home office, 100% home office, e te digo, há muitas vantagens de se viver assim. Se fosse você, clicava para ver. Aqui, ó.